sobre grandezas, tá? Então, grandezas diretamente proporcionais. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. E como elas variam, tá? Vocês conseguem ver minha tela? Vou acompanhar o chat de vocês pelo meu celular, porque quando eu coloco o modo apresentação, eu não consigo ver o que vocês falam, então eu acompanho olhando o celular. Ok, então, gente. Vamos começar. Como variam as grandezas, tá? Os objetivos dessa aula é principalmente reconhecer uma proporcionalidade direta na relação entre duas grandezas. Então, a gente vai entender o que é esse conceito de proporção, tá? Identificar a proporcionalidade direta entre as duas grandezas e determinar o valor de grandezas diretamente proporcionais através da regra de 3. Muita gente tem dificuldade em montar a regra de 3, né? Então, a gente vai fazer essa análise hoje sobre razão e proporção, tá? Ou também conhecida como a famosa regra de 3. Então, primeiro de tudo, né? O que é a grandeza? Grandeza é tudo aquilo que pode ser contado e medido, né? Então, a gente tem como, por exemplo, o tempo. Então, por exemplo, quanto tempo temos de aula hoje? Temos 45 minutos. Então, é uma grandeza que eu consegui contar a duração, né? A velocidade. Por exemplo, quando eu falo em velocidade, eu falo geralmente em metros por segundo ou quilômetros por hora. Quantos metros eu andei em um segundo, né? Quantos quilômetros eu andei por hora, ok? Comprimento. Por exemplo, eu falo comprimento de uma carteira, né? O comprimento de um lápis. Comprimento da lousa, né? O preço, se um equipamento está mais barato ou mais caro, né? Qual o preço de um celular da Apple para um celular da Samsung, né? A idade a gente conta também. Todo aniversário a gente conta mais um ano de vida, né? Olá, Cauã, bem-vindo, tá? A gente começou falando sobre grandezas. Estamos começando a falar o que é grandeza, né? Então, é tudo que pode ser contado e medido. O tempo, né? Que a gente conta. O tempo da duração dessa aula, por exemplo, tem 45 minutos, né? A velocidade, que pode ser dada por metros por segundo ou quilômetros por hora, né? Então, quantos metros eu andei em um segundo ou quantos quilômetros eu andei por hora, né? O comprimento, por exemplo, qual é a medida de uma lousa, né? De um lápis, qual é a medida da carteira, né? Da carteira da sala. Preço, né? Qual que é o preço de um equipamento? Qual vale a pena comprar, né? Qual é mais caro, mais barato? E a sua durabilidade. Opa, volta. A idade, né? Que a cada aniversário a gente conta mais um ano de vida, né? Então, tudo isso que eu tô citando são exemplos de grandezas que eu posso contar ou medir. A temperatura, o termômetro, né? Mede a sua temperatura. A temperatura se alguém está com febre ou não, a temperatura do ambiente, entre outros. Tá? O exemplo 1, ele mostra uma situação, ele descreve e pede para indicar as grandezas que aparecem nessa situação.
Então, por exemplo, uma pessoa demora 30 minutos para cozinhar um bolo. Quanto tempo ela vai demorar para cozinhar 3 bolos? Quais são as grandezas que estão nessa situação, problema, né? Então, eu tenho aqui indicando quantidade, nem tá grifado aqui, ó, mas eu tenho que é uma pessoa só, né? Então, eu tenho a quantidade de pessoas, né? Eu tenho o tempo de cozimento de um bolo, né? E eu tenho a quantidade que ele quer saber para fazer 3 bolos. Então, eu tenho a situação de grandeza de tempo e eu tenho a situação de grandeza unidade, quantidade, né? Então, é o tempo e quantidade. No caso, tem quantidade de bolos e quantidade de pessoas, que eles não colocaram aqui, mas também tem, tá? Veja a situação descrita a seguir. Indique duas grandezas que estão se relacionando. Então, por exemplo, situação 1. Comprei 4 canetas a R$ 5,50 cada. No total, quanto eu paguei? Então, por enquanto, a gente não está resolvendo a questão. A gente está analisando cada uma para ver quais grandezas aparecem nessas questões. Isso é muito importante na matemática porque muita das dificuldades que envolvem a matemática não é nem a matemática, gente. É interpretar os exercícios, tá? A maioria da dificuldade que engloba a matemática não é nem entender a matemática, é conseguir interpretar o que aquele exercício está pedindo, né? Quais são as informações do meu problema, para depois eu resolver matematicamente. Então, por isso que a gente está fazendo essa análise. Nessa situação, então, eu tenho quantidade de 4 canetas, né? E eu tenho também a grandeza de preço, R$ 5,50 cada caneta, tá? Então, a quantidade de canetas e o valor total a se pagar. Falando um pouquinho sobre proporção, né? A gente tem que é uma sentença matemática indicada pela igualdade entre duas razões. Vamos analisar primeiro essa parte, ó. É uma sentença matemática indicada pela igualdade. Então, eu tenho o símbolo do igual, certo? Igualdade entre duas razões. Mas, professora, o que significa essa razão aqui? Razão significa divisão, tá? Então, por exemplo, a proporção, nesse caso, vai ser a igualdade que eu tenho entre essas duas divisões, T1 sobre T2 e T3 sobre T4, tá? Lembrando que aqui geralmente são valores numéricos. O quarto elemento, geralmente, né, pode ser qualquer um deles, é para a gente encontrar o valor, que a gente chama de x, né? Encontre o x do problema, né? Então, cada elemento de uma proporção é denominado termo. Por isso que aqui está escrito termo 1, termo 2, termo 3 e termo 4. O primeiro e o quarto termos são chamados de extremos. Então, este termo 1 e o último termo 4 são os extremos. E o segundo, T2, e o terceiro, T3, são os meios, ok? O que a gente faz numa proporção, professora? Fiz um problema e montei o meu problema, né? Por exemplo, já tenho essa regrinha aqui feita, a gente vai ver exemplos, tá? Como que eu vou resolver? É a famosa multiplicação em cruz que a gente faz.
Sempre que a gente tem duas razões, né? Duas divisões aqui e uma igualdade, a gente faz a multiplicação em cruz, tá? T2 vezes T3 igual a T1 vezes T4. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Na prova de matemática do valor 6, certo aluno obteve a nota 5,4. Se o valor da prova fosse 10, qual seria a nota obtida pelo aluno? Então, a gente vai analisar quais são as grandezas que aparecem. Então, eu tenho o valor da prova, né? Na prova de matemática de valor 6, né? A nota máxima é 6. Um aluno obteve nota 5,4, né? Então, assim, ele acertou praticamente tudo, né? Se a prova valesse 6, ele acertou 5,4. Aí o problema coloca: se o valor da prova fosse 10, qual seria a nota obtida pelo aluno? Né? Então, vamos supor que o professor corrigiu 6 questões, né? Ele não colocou 10 questões na prova, ele colocou 6. Nessas 6 questões, o aluno acertou aí 5,4, ele deve ter errado algum item, né? Aí o exercício quer saber qual seria a nota desse aluno para o total de pontos valendo 10, né? Que é o comum, né? A gente sempre coloca o total de acertos valendo 10. Então, ele quer transformar esse acerto que ele teve de 6 questões para uma prova valendo 10. Como que fazemos isso, né? Através da razão e proporção. Então, por exemplo, a prova valendo 6, né? Ele chamou de T1, né? E a nota que o aluno tirou, ele chamou de T2, termo 2, que foi 5,4. Então, ficou 6 está para 5,4. Sendo 6 o valor do total, né, de acertos da prova e 5,4 quanto o aluno tirou nessa prova de 6 exercícios, ok? Igual. Por que eu coloquei o 10 aqui em cima, professora? Porque ele está correspondente ao total de questões, que são 6. Ele quer saber quanto o aluno tiraria, X, em uma prova de 10, valendo 10. Então, 6 está para 5,4, né? 6 questões da prova está para o total de acertos do aluno, assim como o valor total que eu quero descobrir para 10 pontos, né? Está para X, que eu quero saber quanto é essa nota de 5,4 para uma prova valendo 10 e não 6, né? O que a gente faz agora, professora? Multiplicamos em cruz. As extremidades, 6 vezes x, igual ao meio, né? A multiplicação dos meios, que é 5,4 vezes 10. 6 vezes x é 6x. 5,4 vezes 10 é 54. Aqui fica 54 sobre 6, que é igual a 9. Esse aluno, né, numa prova com exercícios com 6 questões, ele acertou praticamente tudo, porque ele tirou 5,4. Ele acertou praticamente tudo. Transformando essa nota para uma prova valendo 10, ele tirou 9. Ele foi excelente. Tá? Essa é mais ou menos a montagem, resolvendo um problema com razão e proporção. Normalmente a gente já faz isso sem saber, tá? No nosso próprio cotidiano. Por exemplo, se a gente pega Uber, né? Se a gente pega Uber para algum lugar,
a gente vai tentar ver qual é o preço que vai dar em determinados horários. Geralmente, se chove, o Uber fica mais caro. Geralmente, horários de pico, meio-dia, 6 da tarde, o Uber tá mais caro também, porque tem a questão da precificação nesses horários aumentar um pouquinho, né? Ou se alguém tem carro, por exemplo, normalmente a pessoa já faz uma regra de 3 sem saber, né? Então, por exemplo, o quanto de gasolina ela vai precisar pôr para rodar tal quilometragem, né? Para não ficar com o carro parado na rua. Essas coisas, essas situações do cotidiano, a gente usa a regra de 3 sem saber, tá? A matemática é no nosso dia a dia, ela está presente no nosso dia a dia. Quando a gente vai no supermercado e pede quilos, né, de queijo, quilo de carne, enfim, a gente já faz a matemática mesmo que sem saber, às vezes rapidinho ali na calculadora do celular. Quando vemos uma promoção, né, por exemplo, 30% de desconto em tal produto que a gente tem interesse. Poxa, isso chama atenção, né? O troco, quando a gente paga lá no mercado, né? Eu dou uma nota de 50. A moça, por exemplo, me volta R$ 10. Poxa, será que aquele troco tá certo? Né? A matemática tá presente no nosso cotidiano mesmo sem a gente notar, né? Então, na página 63, tem uma atividade de um mapa. Tá? Aqui é do Aprender Sempre, ainda não é o currículo em ação, tá? É o livrinho antigo, aquele livrinho azul fininho, azul escuro, tá? Essa atividade está na página 63, mas já é matéria do segundo bimestre isso, tá? E ele fala assim, em um mapa, a distância Rio e Bahia é de 1.600 quilômetros. Está representado por 24 centímetros, tá? A quantos centímetros corresponde nesse mapa a distância de São Paulo e Natal, né? Que é de aproximadamente 3.000 quilômetros. Então, ele me dá algumas informações. Ele me dá que num mapa, né? A distância real de Rio e Bahia, né? A distância real entre Rio de Janeiro e Bahia é de 1.600 quilômetros. Mas em um mapa, né, que é menor, um mapa a gente pega na mão, né? A gente abre como se fosse um livro, um jornal. Então não tem como representar a distância real. O que ele faz é uma proporção, né? Ele representa essa distância de 1.600 quilômetros como se fosse 24 centímetros desenhados no mapa. Aí ele pergunta quantos centímetros vai estar desenhado no mapa da distância que real, né? A distância entre São Paulo e Natal, na realidade é de 3.000 quilômetros. Qual vai ser em centímetros isso no mapa, né? Esse é o meu exercício. Então, eu tava olhando o chat, gente. Ninguém falou mais nada. Dúvidas até aqui, gente? Podem perguntar, tá? Dúvidas? Ok, gente. Então, vou continuar, tá? Então, ó, a distância entre Rio de Janeiro e Bahia, a distância real é de 1.600 quilômetros. No mapa está desenhado
e um tamanho de 24 centímetros, tá? A distância real entre São Paulo e Natal é de 3.000 quilômetros. No mapa está desenhado em centímetros, só que o que o exercício quer saber é exatamente esse valor em centímetros, né? Esse é o meu X da questão. Ele quer saber qual o tamanho que está desenhado no mapa da distância entre São Paulo e Natal, tá? Então, T1, ele colocou a distância real entre Rio de Janeiro e Bahia. T2, ele colocou a distância fictícia, né? No caso, a distância que está descrita no mapa, né? Que é de 24 centímetros entre Rio e Bahia, né? Então, distância real está para a distância no mapa, desenhada no mapa. Esse lado aqui é só entre Rio e Bahia. Aqui a gente vai colocar entre São Paulo e Natal. A distância real é de 3.000 quilômetros. Está para X no mapa que eu vou descobrir. Ah, professora, como eu faço essa resolução? Multiplico os extremos e os meios. Os extremos é 1.600 vezes x, igual aos meios, que é 24 vezes 3.000. Né? 1.600 vezes x é 1.600x. 3.000 vezes 24 vai dar 72.000. O 1.600 que está multiplicando x passa para o outro lado da igualdade, dividindo, né, com a operação inversa. Então, fica 72.000 sobre 1.600. Corto os dois zeros aqui em cima, corto os dois zeros embaixo, fica praticamente 720 sobre 16. Fazendo essa continha, eu obtenho 45 centímetros. Então, a distância entre São Paulo e Natal, que na realidade é 3.000 quilômetros, no mapa seria desenhado como 45 centímetros. Atividade 7, tá? Quero ampliar uma foto 3x4. O que significa foto 3x4? É uma medida, né? São as fotos de documentos. Então, é a medida 3 centímetros de largura por 4 centímetros de comprimento, tá? De forma que a nova foto, então ele quer ampliar essa foto 3x4 para que essa nova foto tenha 10,5 centímetros de largura. Então, qual vai ser o comprimento que essa foto ampliada vai ter que ter, né? Sem ter deformação na imagem, sem ela ficar distorcida, né? Então, eu tenho uma foto 3x4, tem 3 centímetros de largura e 4 de comprimento, e essa pessoa quer ampliar essa foto, né, para que tenha 10,5 centímetros de largura. Aí eu preciso achar, então, quanto que vai precisar ter de comprimento essa nova ampliação, tá? Então, ele montou aqui os 3 centímetros de largura estão para 4 centímetros de comprimento, né? Ele fala no exercício que ele quer ampliar para 10,5 centímetros de largura e descobrir X comprimentos dessa nova ampliação, né? Montei a minha regra de 3, né? Minha proporção que eu tenho com a igualdade aqui, né? Eu tenho a proporção. A razão é a própria divisão. A proporção é a minha igualdade, tá? Como que eu resolvo isso, gente? É sempre multiplicação em cruz, em x, né? Então, os extremos, cadê minha setinha? Aqui, ó. Os extremos, 3 vezes x, igual aos meios, que é 4 vezes 10,5. 3 vezes x é 3x, né?
4 vezes 10,5 vai dar 42. O 3 está aqui multiplicando o x, e eu tenho que deixar o x isolado, sozinho, né? Então, eu passo ele para o outro lado da igualdade, dividindo. 42 dividido por 3 vai dar 14. Então, essa ampliação da foto 3x4, que eu vou fazer com 10,5 centímetros de largura, vai ter que ter quanto de comprimento? 14 centímetros, tá? Este novo exercício, ele fala a respeito de uma máquina, tá? De produção, que fabrica peças. Então, uma máquina fabrica 5 peças a cada 6 segundos. Então, 5 peças a cada 6 segundos. É bastante coisa, né? Mantendo esse ritmo de produção, quantas peças serão produzidas em 1 minuto? Ou seja, em 60 segundos, né? Então, olha, ele colocou que 5 peças estão para X, né? Porque a gente vai descobrir o número de peças que vão ser fabricadas, né? Então, ó, em um lado ele colocou as peças, no outro ele colocou o tempo, né? 5 peças são produzidas em 6 segundos, né? Então, em 60 segundos, eu vou ter número de peças X. Aqui ele só inverteu um pouquinho diferente de como estava sendo montado. Eu poderia montar essa proporção de outra forma também, olha. Pensa comigo. Ia dar o mesmo resultado, tá, gente? Eu poderia colocar aqui, ó. Cadê minha setinha? Aqui, ó. Poderia colocar 5 peças sobre 6 segundos, tá? São 5 peças sendo feitas em 6 segundos. Igual a X peças aqui em cima, tá? Sendo produzidas em 60 segundos, que é 1 minuto, tá? Se eu montasse dessa forma também, ia dar o mesmo resultado, tá? Número de peças pelo tempo de produção, né? E o número de peças que eu quero descobrir pelo tempo de produção, 60 segundos, que é 1 minuto. Tá? Mas como ele fez, também dá certo. Ele colocou peças de um lado e tempo no outro, tá? Aí eu resolvo fazendo a multiplicação em cruz. X vezes 6 vai dar 6x. 5 vezes 60, né? Os extremos, vai dar 300. Então, x vezes 6, 6x. Passa para o outro lado 6 dividindo, né? Com a operação inversa. Então, fica 300 dividido por 60. Então, eu obtenho que são 50 peças produzidas em 1 minuto, né? Ou 60 segundos. Gente, a aula de hoje é isso. Como falta pouquinho tempo, eu não vou entrar no outro slide, eu vou deixar ele para amanhã, porque são vários problemas sobre grandezas diretamente proporcionais e vai levar um tempinho. Então, por enquanto, a aula de hoje é isso. A gente retomou grandezas, porque pode parecer um assunto fácil, né, trivial, mas não é. Isso confunde muita gente erra problemas por conta dessa dificuldade em interpretação do problema, da situação problema, né? Por conta de dificuldade ao montar uma regra de 3, ou até mesmo em multiplicar em cruz. Tem gente que multiplica em linha reta,
tá? Eu só multiplico em linha reta se eu tivesse aqui vezes, não igual, tá? Se eu tenho vezes, uma fração vezes a outra, aí eu multiplico em linha reta, aí tá correto. Mas aqui eu tenho uma igualdade. E se aparece uma igualdade, eu vou multiplicar em cruz. É isso que não pode confundir. São alguns conceitos que às vezes acabam causando confusão, tá? Alguma dúvida, pessoal? Por hoje é isso mesmo, tá? Desculpem pela webcam, porque realmente eu vou ter que ver o que aconteceu. Eu acho que é o programa que eu uso para gravar a tela do meu computador, que eu posto essas aulas para vocês no YouTube, né? Inclusive, a aula de ontem eu gravei e já postei no YouTube, para quem perdeu. Eu tô achando que é o programa do meu computador, porque esse símbolo que tá aparecendo para vocês é o símbolo do meu programa aqui do computador, chama OBS. Ele grava a tela e a voz, né? Eu uso ele para gravar a aula online e postar no YouTube, mas nunca aconteceu dele tirar a minha webcam. Então eu vou tentar resolver isso. E agradeço, então, ninguém tem dúvida, eu agradeço a participação de vocês. Obrigado, gente, e até amanhã. Amanhã a gente tem 2 aulas, tá? Às 2 horas. Um beijo para vocês.